Rapaziadinha, vamos deixar aqui a câmera esquematizada. Será que vai cair? Será? Acho que não, hein? Ó, tô meio cortadinho aqui, hein? Vamos tentar arrumar pra ficar melhor. Será que vai? Será? Aí, ó. Perrengues do professor para gravar um vídeo de revisão pros amados e pras amadas alunas. Então, galera, se liga, vamos lá, né? Fazendo essa videoaula de revisão. E, bom, o primeiro tema que a gente vai trabalhar vai ser o nazismo, tá? Então, relembrando com vocês alguns aspectos aí do nazismo que eu vou cobrar de vocês na nossa avaliação. O primeiro deles é a questão do apoio popular que o governo nazista recebeu e a questão da propaganda política desenvolvida pelo regime nazista, né? Como a gente viu, o nazismo, ele ao chegar ao poder, ele vai implementar uma série de ações em vários aspectos, em vários setores da sociedade, que tem como objetivo fazer propaganda do seu próprio governo, das suas próprias ideias, da sua própria ideologia, para convencer as pessoas, a população, a massa, a apoiar os seus ideais, né? Para isso, o Hitler ele vai usar os meios de comunicação, como o rádio, como o cinema, que vai ser muito importante, né? E ele também vai utilizar as reformas educacionais e uma educação que fosse pró-nazismo, né? Qual que é o objetivo disso tudo, galera? Convencer as pessoas de que o regime nazista era o melhor regime, né? Angariar, ter mais apoio da população para o seu regime, né? Então, a gente vai ver, por exemplo, uma série de filmes que vão falar mal dos judeus, por exemplo, que vai construir uma imagem de que os judeus eles eram raças inferiores, e principalmente filmes e também dentro da escola um currículo escolar, né, ideias que seriam passadas ali para as crianças de que os alemães eles eram melhores, né, aquela ideia do arianismo, da raça superior que os alemães, né, que os nazistas desenvolveram, que o Hitler desenvolveu, e tudo isso, né, para colocar na cabeça, né, das pessoas, principalmente das crianças, por meio da educação, dessa ideia de que os alemães eles pertenciam a essa raça pura, a essa raça ariana. Além disso, o rádio também era muito importante, porque o rádio era a principal forma de comunicação do Hitler com a população. E estabelecia ali uma relação próxima mesmo, paternalista, né? Como se o Hitler fosse uma pessoa importante, uma pessoa da família das pessoas, né? Então, por meio dessa propaganda, por meio dessa propagação das ideias, né, usando ali o rádio, o cinema e a própria educação, o Hitler ele esperava aumentar o apoio da população. E ele conseguiu, de fato, né? Uma boa parcela da população, claro que lembrando toda aquela crise que a Alemanha passava, mas uma parte da população se convenceu, né, por meio dessas propagandas, de que o regime nazista ele era bom. E isso garantiu um amplo apoio, né, da população ao regime nazista. E já que estamos falando de nazismo também, a gente não pode deixar de comentar algumas características que são próprias, né, desse regime. A gente viu, né, que o regime nazista, junto com o fascismo italiano, com o fascismo na Espanha, em Portugal, são regimes que nós chamamos de totalitários, né? Agora, especificamente, o nazismo ele tem algumas características que são próprias, né? Algumas delas aí para vocês. A ideia do arianismo, de que havia, né, entre os alemães uma ideia de que eles pertenciam a uma raça superior, e justamente por conta dessa característica do arianismo, dessa raça superior, dessa concepção, né, extremamente racista, eles também desenvolveram um regime de perseguição àqueles que eram considerados inferiores, principalmente os judeus. Mas não vamos esquecer que comunistas também foram perseguidos, homossexuais também foram perseguidos, os negros também foram perseguidos, levados aos campos de concentração, né, todos esses grupos, e até mesmo deficientes físicos, né, vistos como inferiores, eles também foram vítimas dessa perseguição. Então, por mais que o fascismo, de maneira geral, também persiga grupos, também seja um regime totalitário, também seja um regime de muita opressão, o nazismo ele tem essas características específicas que nós precisamos trabalhar e ter essa concepção, certo?
Também é bastante importante, né, a gente lembrar que dentro do regime nazista, né, aconteceu aquilo que nós chamamos de Holocausto Judeu, né? O que foi o Holocausto, então, galera, para relembrar com vocês? Holocausto é o nome dado à perseguição, ao genocídio de um grande grupo de pessoas, no caso os judeus, né, que foram vítimas das perseguições e da exterminação desenvolvida pelo projeto político do nazismo, né? Então a gente trabalhou bastante isso em aula e eu procurei mostrar para vocês que dentro da ideologia nazista havia um antissemitismo. O que é o antissemitismo? O ódio aos judeus, né? Um racismo direcionado aos judeus. Por que os nazistas escolheram, né, os judeus para perseguirem, né? Há uma questão que é étnica, que está colocada desde o século XIX, uma ideia de que os judeus eles pertenciam a uma raça inferior, né? Que já está disseminada pela sociedade europeia, é um racismo que já existia dentro da sociedade europeia, de que via, né, com maus olhos a população judaica. Mas também a gente não pode esquecer que os judeus, principalmente no começo do século XX, eles eram grupos muito enriquecidos por conta da sua característica voltada para o comércio. E justamente por isso é que a perseguição dos nazistas aos judeus também tinha um objetivo econômico. Econômico em que sentido? No sentido de roubar aqueles bens materiais e o dinheiro que os nazistas, que os judeus tinham, perdão, para usar justamente, né, esse dinheiro para o desenvolvimento, para a melhoria da sociedade alemã como um todo, tá? Agora, por outro lado, a gente também não pode esquecer que os negros também foram perseguidos pela política de extermínio que os nazistas desenvolveram, né? E justamente por isso que a gente tem que lembrar de uma passagem bastante importante da história do nazismo na Alemanha, que é o caso do Jesse Owens ali durante as Olimpíadas de 1936, que aconteceram em Berlim, um projeto que o Hitler levou mesmo, né? E ele tinha como objetivo nas Olimpíadas demonstrar que a Alemanha ela era composta pelos arianos e que os arianos eles eram melhores em tudo, inclusive no esporte, né? E aí tem um caso muito emblemático dessa relação, já citei para vocês, né? O Jesse Owens, que era um norte-americano negro e que ganhou 4 medalhas de ouro naqueles Jogos Olímpicos, deixando, de certa forma, o Hitler extremamente incomodado, porque se ele queria provar que os arianos eles eram melhores, o Jesse Owens vai lá, na cara do Hitler, né, e vai ganhar essas medalhas olímpicas, mostrando que essa questão de raça superior ou raça inferior era evidentemente uma concepção extremamente violenta e que não fazia sentido, mas que o Hitler desenvolvia única e exclusivamente para atender os seus fins, né? E agora, né, por fim, a gente vai comentar um pouquinho sobre a Segunda Guerra Mundial, o outro tema da nossa prova. E aí eu queria lembrar com vocês as questões que envolvem, primeiro, União Soviética e Alemanha dentro da Segunda Guerra Mundial, né? Como a gente viu em aula, no início da Segunda Guerra Mundial, ainda antes do conflito eclodir, lá no dia 1º de setembro de 1939, a Alemanha nazista e a União Soviética, comandada pelo Stalin, eles firmaram um pacto de não agressão que se chamava, né, Pacto Ribbentrop-Molotov, ou conhecido também como Pacto de Não Agressão Germano-Soviético, né? Basicamente, era um pacto que foi estabelecido em 1939 e que dizia que a União Soviética se comprometia a não entrar em guerra contra os nazistas, né, contra a Alemanha, ao mesmo tempo que a Alemanha se comprometia em uma guerra não invadir a União Soviética, né? Qual é a intenção que está por trás desses dois países? Lembrem-se, os alemães, Hitler, não queria entrar em duas frentes de combate ao mesmo tempo. Ele queria se concentrar na frente ocidental para conseguir dar cabo da sua tática de guerra relâmpago, né? E assim conseguir as vitórias que de fato ele conseguiu nos primeiros anos da guerra. Então ele não queria enfrentar duas potências, né? Ele não queria enfrentar duas frentes de guerra porque ele sabia que ali ele teria mais dificuldade para sair vitorioso. Então ele assina esse pacto, ele propõe esse pacto com o Stalin justamente para evitar que isso acontecesse. E do ponto de vista da União Soviética, por que eles aceitaram esse pacto?
porque o Stalin ainda tinha muitos problemas com relação à sua economia. Então a economia da União Soviética ainda era uma economia que estava capengando, que ainda não tinha se fortalecido. A industrialização não tinha sido concluída na União Soviética. O próprio exército soviético ainda era muito fraco em 1939. Então o Stalin, contrariando a sua ideologia, ou o próprio Hitler contrariando a sua ideologia também, por motivos próprios, é que eles vão fazer esse pacto, né? Cada um com o seu interesse, fazendo então com que de 1939 até 1941 não tivesse um conflito entre nazistas, né, entre a Alemanha e comunistas da União Soviética, ainda que a política nazista era anticomunista, né? Por outro lado, essas relações elas mudam. E elas mudam por quê? Porque em 1941, o Hitler ele desenvolve a Operação Barbarossa, e a Operação Barbarossa nada mais é do que a invasão da União Soviética por parte do Hitler, por parte da Alemanha nazista. O que mudou? Olha, não mudou muita coisa. No final das contas, o Hitler ele tinha a perspectiva de invadir sim a União Soviética, dominar a União Soviética, por quê? Porque o seu projeto é anticomunista. Então ele queria destruir a União Soviética comunista, ocupar aquele território e com isso ele iria implementar, né, o espaço vital, aquela ideia de que os alemães eles são um povo muito grande, né, muito importante, que eles são merecedores de uma área gigantesca para que o seu desenvolvimento político e econômico acontecesse. E nesse momento, né, quando a Alemanha invade a União Soviética na Operação Barbarossa, a União Soviética acaba entrando na guerra como uma reação, porque afinal de contas o Hitler descumpriu o pacto de não agressão, ok? Acho que deu uma travada aqui, não sei. Mas enfim, esse vídeo vai ficar esquisito, tá? Desculpa, mas não vou editar não. E por fim, né, comentando aí com vocês, a questão da relação, né, entre os Estados Unidos e a Segunda Guerra Mundial, né? Lembrando que os Estados Unidos no começo, por mais que eles fossem pró-aliados, ou seja, pró-Inglaterra e pró-França, eles não participaram nos primeiros anos da Segunda Guerra Mundial. Quando que os Estados Unidos vão entrar na Segunda Guerra Mundial? Quando o Japão, que tinha interesses no Pacífico, que tinha interesses expansionistas, imperialistas no Pacífico, queria ocupar mais território na região do Pacífico, acabou para evitar que os Estados Unidos criassem algum problema para eles ali dentro daquela região, atacou a base militar de Pearl Harbor, que ficava ali no Pacífico, né, perto do Havaí. Esse movimento do Japão, a gente entende ele da seguinte maneira: o Japão queria evitar que os Estados Unidos enfrentassem os japoneses ali naquela expansão territorial. O que eles pensaram? Vamos atacar Pearl Harbor, vamos destruir a base militar dos norte-americanos para evitar que eles consigam vencer a gente. No final das contas, o tiro saiu pela culatra, por quê? Porque com o ataque à base de Pearl Harbor, aí os Estados Unidos declaram a guerra ao Japão, e aí os Estados Unidos entrando na Segunda Guerra Mundial, não apenas vai enfrentar o Japão no Pacífico, acabando com o Japão no Pacífico, também vai entrar na guerra na Europa, vai ser das principais forças que empreenderam, né, o ataque que vai libertar a França e que posteriormente vai libertar a Europa como um todo e vai vencer os nazistas. Ok? Esses são os temas da nossa prova, então. Espero que vocês tenham conseguido relembrar aí. A prova ela tá bastante curta, tá? Mas cada questão envolve uma série de elementos que vocês vão precisar trabalhar. Então, por favor, façam boas leituras, compreendam bem os comandos que eu coloquei para vocês e arrasem, porque vocês são maravilhosos e vocês vão arrasar nessa prova. Fechou? Beijo, galera. É nóis.